olha só, nunca tente mudar o posicionamento político de alguém. Não faça isso. Isso de fato é jogar pérolas aos porcos, tá? Teve uma certa vez que eu trabalhava com uma moça e eu via que ela estava completamente perdida, ela estava, enfim, numa situação complicada ali, não sei o quê, e estava chegando a época das eleições, ela estava assim, não sei se voto em A, se voto em B. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui falar com ela. Falei, não, menina, olha aqui, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar o candidato A e o candidato B. Expliquei os dois candidatos para ela. Quais são as pautas do candidato A? Quais são as pautas do candidato B? Ela é mesmo, Fê. Ah, nossa, olha só. Caramba, e ela foi interagindo e ali nós conversamos 45 minutos. Passou uma semana, ela foi lá e colocou algo no status dela, né, do WhatsApp, colocando... ah, tudo a favor daquele candidato que eu tinha aprovado para ela, que era um candidato que não seria legal. E colocando coisas contra o candidato que eu falei que seria bacana, sabe? E aí eu fiquei pensando, falei, cara, 45 minutos eu gastei, essa menina interagiu comigo, falou um monte de coisa, concordou e depois fez isso. Eu falei, deixa quieto. Só que aí passou cerca de um mês, ela veio de novo, e aí, Fê, pô, não sei o que, vamos lá, vamos conversar. E aí eu fiquei conversando mais meia hora, cara, com ela e tal, não sei o que, falando, explicando as coisas. E mais uma vez ela me perguntou algumas coisas, a gente foi falando, não sei o que. Só que aí passou 2 dias, 2 ou 3 dias no máximo, ela colocou no status do WhatsApp dela o que era assédio político. Que esse assédio político poderia acontecer dentro das empresas, dentro das igrejas, dentro de grupos de convivência e tal. Eu falei, cara, que loucura! E coincidiu de, na mesma época, eu participava de uma denominação que eu dei uma aula e falei sobre política. O que é a política? Eu falei de política e aí eu falei de valores, né, referentes à política, tá? Me entenda que eu não quero falar nem de direita nem de esquerda, estou falando de política como um geral. Beleza. Aconteceu a mesma coisa, uma outra pessoa colocou vários no status dela, porque as pessoas, elas sabiam que eu ia ver o status dela, a gente via as atualizações de status, né? E aí essa colocou no Instagram, que, nossa, assédio político pode acontecer em tudo. Eu falei, cara, que loucura, sabe? Então isso serviu para mim mudar totalmente a minha consciência. Aí talvez você fala, Fernanda, então te tornou uma pessoa omissa? Não, não me tornou uma pessoa omissa. Me tornou uma pessoa que não joga mais pérolas aos porcos. Fernando, você está chamando essas pessoas de porcos? Não, não. Eu estou dizendo que quando você fica jogando palavras para pessoas que não vão absorver aquilo, ou que têm uma crença diferente do que você acredita, é como se você estivesse jogando pérolas aos porcos. Então, você consegue me entender que a gente está numa situação que não adianta, sabe? Não adianta a gente querer colocar no próximo uma ideia que, infelizmente ou felizmente, ele foi educado de uma forma diferente, sabe? Nós não estaremos na pele daquelas pessoas que viveram alguma situação que a gente não viveu. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela prosperou muito durante um determinado governo, sabe? E hoje, se você chegar para essa pessoa e falar assim, cara, esse governo não foi bom, ou essa pessoa não é boa, você vai arranjar confusão com essa pessoa. Porque ele prosperou naquele governo. E quando você vai lá e fala, cara, o que aconteceu que você gosta desse determinado político? Ele fala assim, porque eu prosperei graças a ele, eu tenho uma casa, um carro, eu tenho um terreno graças a essa pessoa. Tá. Tem uma outra pessoa na rua de casa, uma senhora também, que ela ficou sabendo do meu ponto de vista político e ela começou, tira isso aí do seu carro, faz isso, faz aquilo, pelo amor de Deus, e não sei o quê. E começou a falar mal, e eu me defini até o meu caráter devido ao meu posicionamento político, sabe? Eu falei, cara, mas desde quando as pessoas vão julgar as outras? Sabe? Você pode determinar o que é outra pessoa através do departamento, do posicionamento político da pessoa? Sim. Mas isso não te dá o direito de começar a menosprezar outra pessoa ou falar mal da pessoa só por causa do posicionamento político dela. Cada um faz o que quer da vida, cara. Sabe? Então, esses eventos me trouxeram a ideia de que
carga emocional que a pessoa recebeu naquele momento de vida foi tão importante que não adianta o meu posicionamento político. Não adianta o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Eu jamais vou conseguir mudar o posicionamento político de uma pessoa que teve uma experiência, às vezes, de quase morte com aquele político, sabe? Então pensa, alguém ia ser condenado a morrer, mas aí por causa de um político, ele fala assim, aquele político fala, não, vem aqui, vamos resolver o seu problema. E de fato ele resolve. Esse político ele pode ser preso, ele pode ser um assassino, claro, eu tô levando no extremo, tá? Ele pode ter ido na lua, colocado uma dinamite lá e descido e explodiu a lua. Não importa o que esse político vai fazer, aquela pessoa que foi ajudada por ele sempre vai apoiá-lo. E não há o que eu possa falar que vai mudar o posicionamento daquela pessoa, sabe? Então, o que eu cheguei à conclusão para mim? Isso não é omissão. É não ficar gastando o seu latim em vão, sabe? Então, cara, não adianta você querer ficar mudando o posicionamento das pessoas. Não adianta. Cada pessoa teve a sua experiência. E é essa experiência que vai conduzir a vida da pessoa. E quando a gente atravessar a história dessa pessoa querendo provar o contrário, nós que vamos nos passar por idiota. Então, se tem alguma pessoa que é de direita e você não concorda, tá tudo bem, é um direito da pessoa. Se tem uma pessoa que é de esquerda e você não concorda, tá tudo bem e é um direito da pessoa. Se tem uma pessoa que pensa A ou B, não importa. Esse é o direito daquela pessoa. E pronto, a gente não tem que ficar zanzando ou falando. Agora, o que não pode acontecer é uma pessoa querer colocar em nós o posicionamento delas. Assim como nós não vamos colocar neles o posicionamento nosso, eles também não podem colocar na gente o posicionamento deles. Isso vale para todo mundo. É cada um na sua. Você pode ser o que você quiser, até Power Rangers. Você não pode ser chato, sabe? E aí, volto a dizer, tem gente que vai falar, ah, Fernando, mas isso é omissão. Não, não, não. Isso não é omissão. Isso não é omissão. Isso é respeitar o direito do próximo. Você gosta de pizza? Então coma a sua pizza. Ah, mas fulano gosta de chuchu. Então o problema é de fulano. Fulano seja feliz comendo chuchu e você seja feliz comendo pizza. O cara do chuchu não vai forçar você a comer chuchu. E o cara da pizza não vai forçar o outro a comer a pizza. Acabou. E é cada um na sua. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa chegar a um lugar de respeito na nossa sociedade. Aí vai entrar assim, pô, Fernando, mas tem os políticos que roubam, que só querem o bem deles. Eu acredito nisso. Eu acredito que os políticos, grande maioria, quase todos, estão primeiro olhando para o umbigo deles, para depois olhar para o povo. Mas isso aí se resolve com um voto consciente. Ah, Fernando, mas aí tem um político que está fazendo mal para o Brasil. Cada país tem o político que merece. Se tem um político lá que você não concorda, foi você que colocou ele lá. Aí, Fernando, mas não, porque eu votei no outro político e quem ganhou foi esse. A maioria votou naquele cara. Então, em quem a maioria vota é o que vai prevalecer. Agora, se a maioria votou no político errado, o problema é da maioria. Passa a ser um problema do todo. Então, que essa maioria esteja consciente. Fernando, isso nunca vai acontecer. Aí não tem o que se fazer. Não tem o que fazer. O que pode se fazer é nós procurarmos estratégias para poder escapar de uma certa forma dessa política que foi estabelecida, que a gente não concorda. Escapar como? Criando seus próprios subterfúgios, criando sua própria vivência, criando suas próprias coisas, para que você não esteja sujeito a essa política estranha e ruim. E isso, às vezes, infelizmente, se resolve com dinheiro. Né? Então, é isso, cara. E estudar, cara. Estudar, olhar os dois lados da moeda, procurar ver. Porque eu tenho uma teoria, talvez até seja uma teoria da conspiração, e, cara, pode até não acontecer desse jeito, mas é bem próximo. Sabe o candidato da direita? Sabe o candidato da esquerda?
eles se encontram nos bastidores, na sala de luz apagada ou a meia luz. Lá eles tomam uma cerveja, tomam um refrigerante, comem petisco e ri da cara do povo, dizendo, oh, você exagerou quando me chamou daquilo. Não, não, mas você que exagerou quando me chamou daquilo, sabe? Os políticos se encontram. Sabe os times de futebol? Não que o futebol tenha a ver com política, não, mas só para você ter uma ideia. No futebol, você tem dois times que são rivais, são o derby. Eles lutam ali, são rivais, lutam em campo. Mas eles se xingam, às vezes, dão uns tapas uns nos outros, empurrões, mas quando eles se encontram, eles se abraçam. E aí, mano, tudo bom? Eles conversam com o outro. E na política, às vezes é assim. Inclusive, na política tem o chamado fogo amigo. Esse cara é inimigo desse cara, mas no fundo, eles são inimigos amigos. Nos bastidores, eles se conversam e se combinam. E o mais triste é que lá no futebol tem jogador de uma torcida agredindo o jogador da outra torcida, sendo que os jogadores são amigos. E na política tem gente de um lado brigando com gente do outro lado, sendo que os dois são farinha do mesmo saco, sabe? Então eu fiz tudo isso aqui só para dizer o seguinte: não tente mudar o posicionamento político de ninguém. Você não vai conseguir. Você não estava lá quando essa carga emocional aconteceu e mudou a vida daquela pessoa. O que você pode fazer é criar suas próprias estratégias para que você não esteja exposto quando você não concordar com alguma coisa. É você estudar, você fazer a sua própria caminhada e desistir dessa ideia de mudar o posicionamento político de alguém. Volto a dizer, isso não é omissão. Isso é não querer jogar pérolas aos porcos. E cada um tem a vida que merece. Cada um é livre para escolher o que quer da vida. Até o próximo.